Olá, o meu nome é Cibele, eu sou psicóloga aqui do Psicologia Viva e nesse mês do psicólogo eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre a abordagem humanista existencial, que é a abordagem, ou seja, a metodologia com a qual eu trabalho atendendo na psicologia. A abordagem humanista existencial, ao contrário de outras abordagens da psicologia que surgiram junto com o conhecimento da medicina, nessa abordagem humanista existencial, o conhecimento surgiu da filosofia, de duas principais escolas da filosofia, a filosofia humanista e a filosofia existencialista ou existencial. A filosofia humanista, ela é um movimento filosófico de valorização do ser humano. Então é um movimento que vai procurar investigar e potencializar todas aquelas capacidades, todos aqueles traços positivos do ser humano. Então, o foco é o ser humano. Já na filosofia existencial, a gente aprende, traz para a nossa vida, que tudo que está acontecendo agora é responsabilidade nossa. Porque tudo que está acontecendo agora é consequência de alguma atitude que a gente teve ou de alguma escolha que a gente fez. Como então que essa psicologia meio filosofia vai ajudar a gente a tratar os pacientes na clínica? Primeiro, ela vai mostrar pra gente que todo ser humano é único. Então a gente não consegue ter uma fórmula que vai funcionar com todo mundo. A gente precisa prestar bastante atenção no nosso paciente. O que serve para um pode não servir para o outro. Então a gente sabe que cada pessoa tem um conjunto de habilidades e um conjunto de defeitos ou um conjunto de dificuldades que precisam ser melhor trabalhadas. Nós crescemos aprendendo uma série de coisas sobre a gente. Às vezes a gente até aprende que a gente não tem uma habilidade que a gente, na verdade, tem. Tem muita gente, por exemplo, que cresce achando que não sabe dançar porque ouviu a vida inteira que dançava errado. Então, a gente tem uma série de ideias, vai criando uma série de ideias, aprendendo com as pessoas, a gente vai aprendendo uma série de coisas sobre a gente que não necessariamente são verdade. Então, na maioria das vezes, a gente acaba não colocando em prática o nosso potencial 100%, porque tem algumas partes nossas que vão ficar ali escondidas. Então, a gente muitas vezes aprende sobre a gente no mundo e vai se tornando, na verdade, quem a gente não é. A gente vai se afastando de quem a gente é de verdade. E quanto mais a gente se afasta de quem a gente é de verdade, a gente sofre. Quanto mais a gente se aproxima de quem a gente é de verdade, a gente sente bem-estar. E muitos de nós acabamos por sentir muito mais o mal-estar do que o bem-estar. Mas por que será então que a gente se afasta tanto daquelas coisas que a gente gosta, tanto daquelas coisas que fazem bem pra gente? Muitas vezes a gente tem medo. A gente tem medo de ser julgado, por exemplo, por alguma coisa que gosta. Eu, por exemplo, sou uma adulta de 37 anos que gosta de assistir desenho animado. Eu poderia ter uma limitação de me preocupar. Será que as pessoas vão achar que eu sou muito infantil porque eu assisto desenho animado? Muitas vezes não. Tem muitos desenhos animados que são super filosóficos e que trazem muitas reflexões importantes pra gente. Então, vocês estão vendo como é que as coisas são relativas? Mas vamos voltar lá para as nossas potencialidades. Algumas pessoas aprendem que determinadas coisas simplesmente são assim. Como, por exemplo, a mulher aprende, na maioria das vezes, que ela nunca vai ser uma mulher plena e feliz se ela não tiver filhos. Mas isso não é verdade. E em outros casos também acontece porque a gente simplesmente não pensa que a gente pode questionar o que dizem pra gente. Às vezes a gente acredita em tudo que as pessoas dizem pra gente e a gente vai seguindo aquilo simplesmente sem questionar. Porque a gente não aprendeu que a gente podia questionar as coisas. Então, a gente sempre vai ter que lidar com as consequências das nossas escolhas, né? O responsável por determinar o sentido da vida, o sentido da nossa vida, somos nós mesmos.
e como que a psicologia pode ajudar a gente, como que a psicoterapia na abordagem humanista existencial pode ajudar a gente. Então, primeiro, essa terapia vai funcionar, vai começar com a gente reconhecendo quem você é. Tem muitas coisas sobre você que você não sabe, tem muitas coisas sobre eu que não sei sobre mim. Até esse ano ainda estou descobrindo coisas sobre mim na minha própria terapia. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer um pouco o terreno. A gente precisa reconhecer qualidades que às vezes a gente nega que a gente tem. E a gente precisa reconhecer defeitos, dificuldades, que às vezes também a gente finge que a gente não tem. Mas, reconhecidas essas características, a gente precisa também aceitá-las, né? A gente precisa, muitas vezes, aceitar um defeito, aceitar uma dificuldade, para poder pensar numa ação que vá modificar aquilo. Sem a gente reconhecer o que está errado, a gente não consegue mudar o que está errado, pelo menos com a gente. E aí eu estou considerando estar errado porque está causando um sofrimento, ok? Então, depois da gente passar por um reconhecimento e por uma fase de aceitação, né, a gente vai chegar num ponto que você vai ficar um pouco mais satisfeito com quem você é. E como que a gente faz isso? Principalmente através de reflexões. Os filósofos trabalham muito, constroem muito do seu conteúdo através de reflexões. Reflexões e principalmente questionamentos. E nós vamos questionar, sim, todas aquelas coisas que a gente acha que talvez não precise questionar. A gente vai pensar, vai questionar pensamentos, vai questionar alguns hábitos, a gente pode questionar ideais de vida, filosofias de vida, o significado da vida. Nós podemos refletir sobre tudo, ok? Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma conhecida que não tem vontade de ser mãe, não tem vontade de ter filhos. Mas quando as pessoas perguntam para ela, ela diz que tem vontade de ter filhos. Mas ela nunca consegue conversar com ninguém sobre essa vontade que ela tem de não ter filhos, porque na verdade ela quer adotar crianças. Então ela acaba não fazendo aquelas coisas que ela quer fazer porque ela tem medo de ser julgada por quem está de fora, né? Não é a maneira mais saudável de lidar com as coisas, mas é uma das maneiras, muitas vezes, é a melhor maneira que a gente encontra. Então a gente vai questionar, a gente pode questionar, por exemplo, com essa pessoa, por que é que você acha que você não vai ser feliz se você adotar uma criança? Por que é que você acha que você não vai ser mãe de verdade se você tiver um filho adotivo? E aí pode ter uma série de crenças que a gente vai questionar e aí vão mudar, vão levar a uma certa mudança de perspectiva. A pessoa vai passar a olhar a vida com um olhar diferente. É como se ela estivesse trocando a lente, como se ela estivesse trocando o óculos e começando a ver algumas coisas a mais na vida. Então, à medida que a gente vai refletindo, que a gente vai reconhecendo, né? À medida que esse trabalho vai avançando, a gente começa a pensar mais para frente no que é mais importante, que são as ações. Por quê? Existir é agir. Se você não está agindo, não está interagindo com nada e nem com ninguém, você não está existindo, você não está sendo. Então, a gente precisa de ações, principalmente para transformar as nossas vidas. Então, o foco principal é trazer transformações na sua vida. E aí a gente produz essas transformações através de todas essas reflexões baseadas na filosofia humanista e na filosofia existencial. Então, pra gente finalizar, eu quero lembrar aqui a vocês uma frase famosa do Einstein, né? Que não é exatamente assim, mas que fala mais ou menos isso, que loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa.
Então, isso é uma das coisas muito importantes para o trabalho na abordagem humanista existencial, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, uma pessoa, antes de fazer esses questionamentos existenciais, é uma pessoa que tinha uma existência um pouco mais limitada. Talvez ela pudesse fazer alguma coisa, mas acha que não pode. Talvez ela pensasse, tivesse vontade de escrever um livro, mas ela acha que ela não é capaz de escrever aquele livro. Então ela tem uma limitação. E depois que a gente passa por esses questionamentos existenciais, por esses questionamentos humanos e esse reconhecimento, a gente passa a descobrir novos potenciais que a gente nem sabia que estavam ali na gente. A gente passa a saber lidar melhor com as nossas dificuldades, porque a gente começa a reconhecer ao invés de ignorar e deixar a bomba estourar na nossa vida depois. E principalmente a gente passa a entender que a gente não está nunca pronto. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, a gente sempre tem alguma coisa para refletir, a gente sempre tem alguma coisa para tornar a nossa existência mais satisfatória e mais humana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, aí no blog do Psicologia Viva nós temos muito mais materiais para você aprender sobre saúde mental, e fique à vontade para nos procurar se você precisar de ajuda. Um grande abraço!